Coloquei agora, tá aparecendo para vocês? Gravando? Ah, legal, tá sim. Tá. Então vamos lá, Ana. Vou repassar. A gente teve aquela conversa, aquela história, aquele grupo, né, que a gente fez virtualmente com todos os entrevistados. E eu expliquei mais ou menos como é que vai ser a dinâmica dessa entrevista, né? Que vai ser, né? A Daniel, a gente tem duas posições. Eu serei a P1, que é a entrevistadora, e a Dani vai ser a P2, que é como se fosse, entre aspas, assistente, mas ela é muito importante aqui nesse momento, porque ela que vai verificar se o roteiro está sendo contemplado, se tudo que a gente pensou para falar com você está sendo seguido, se eu não esqueci de alguma coisa, se tem uma informação que seja legal de alguma coisa que você falou, então ela pode me auxiliar nesse processo. Então, contando mais ou menos como é que vai ser essa entrevista, né? Eu vou conduzir e a Dani vai estar aqui com a gente acompanhando e auxiliando no que for necessário, tá? Ok. Nesse começo, eu vou pedir, por favor, para você mostrar o que você separou a partir da nossa última conversa. E que você contasse também um pouquinho a história, caso tenha, o que você se lembre. Tá, então vamos lá. Eu separei aqui que eu tenho muito carinho, que foi o meu primeiro contrato de estágio. Ai, que legal. Foi o meu primeiro contrato, né, com a Fundação como estagiária em 2004. E aí eu brinco que eu comecei primeiro o estágio e depois eu fui para a faculdade. Eu fiz o processo o processo inverso. Porque eu fiz o curso técnico em turismo, né? Eu fiz ensino médio concomitante com ensino técnico. Daí eu terminei o ensino técnico e me dei 6 meses, entre aspas, de férias antes de ir para a faculdade. A minha ideia, e eu fiz o vestibular, era fazer turismo na Federal do Paraná. Eu fiz o vestibular, eu fiquei na lista de espera, mas aí, assim, o tempo estava passando, eu não era chamada, e eu tinha uma professora do curso técnico que tinha acabado de assumir a coordenação do curso técnico em turismo do CEUNSP, que é uma faculdade aqui de Itu. E ela estava caçando alunos para colocar nesse curso e tudo mais. Aí ela descobriu que eu estava esperando, e aí ela fez de tudo para que eu fosse estudar na faculdade, no CEUNSP. Só que eu tinha prerrogativa, que para eu poder estudar, pagar mensalidade, eu precisava do estágio. Aí ela sabia que tinha esse estágio no museu, então eu fui, fiz a entrevista, me falaram que eu ia ser contratada, aí eu fui para a faculdade para fazer matrícula. Olha só. E daí eu comecei basicamente tudo ao mesmo tempo, né? O estágio e tudo mais. Mas ter o estágio foi um ponto fundamental e importante para que eu pudesse fazer a faculdade aqui. Então, isso foi bem bacana, assim. E aí eu tenho bem no começo do meu estágio, para mim foi uma novidade que eu separei aqui também, não sei se vai dar para vocês verem, mas depois eu escaneio e mando, que a gente recebeu o Louro José no Museu da Energia. Isso foi em 2004, foi no meu primeiro ano de estágio. O Louro José veio gravar, e aí foi uma comoção no centro histórico da cidade, porque veio o Louro, aí ele visitou, ele foi, gravou no museu, ganhei um autógrafo do Louro José. Então, assim, para mim era tudo muito novidade, né? Que, tipo, primeiro que trabalhar em museu nunca foi o meu grande sonho, não era uma das coisas que eu imaginava que eu pudesse fazer seguindo a carreira de turismo. Eu, na verdade, queria trabalhar com projetos turísticos e tudo mais, mas naquela época foi a oportunidade que eu tive, que eu abracei e segui. Então, para mim, foi uma experiência, assim, nossa, gravar no museu, o Louro, e aí começar a entender essa relação do museu com a própria cidade, a importância do museu como um atrativo turístico aqui na cidade de Itu, né? O museu foi inaugurado em 99, eu entrei em 2004, e por mais que eu já trabalhasse um pouco na área de turismo e morasse na cidade, eu não tinha uma relação muito próxima com o museu. Porque o que a gente percebe quando a gente encontra
folders antigos, propagandas em revistas locais do museu, é que o museu era um atrativo muito para o público externo. Era para o turista, era para o público de São Paulo, né? Então, não era para o morador, não era para o local. Você não tinha essa relação muito próxima que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o museu tinha um dia da semana, quando ele inaugurou, que ele ficava aberto até as 9 da noite. Eu acho que era de quinta-feira. Isso nunca foi uma prática comum aqui em Itu. Aqui em Itu, todos os museus atrativos é sempre até às 5 da tarde. Então, você via como tinha essa visão de atrair o público de fora e que até destoava um pouco, né, da cidade e tudo mais. O que mais que eu separei aqui? Legal. Eu separei aqui também os primeiros objetos que tinham na lojinha. Que eram vendidos para os turistas, né? Para os visitantes. Exatamente. Essa aqui é uma... O que tem aí, Ana? É uma borracha. Esse aqui é do Museu da Energia Usina Parque de Salesópolis. Olha o nome completo. E aqui a canetinha era do Museu da Energia de Itu. Aí cada unidade mudava o nomezinho, mas o modelo era o mesmo. A gente, quando eu entrei no museu em 2004, e em 2005 a gente teve uma troca de coordenação. Vocês já vieram aqui ao museu, o banheiro feminino do piso superior que nós usamos, quando veio a nova coordenadora, ela resolveu abrir aquele banheiro, porque ninguém usava, ninguém sabia o que era aquele espaço. Quando nós abrimos, descobrimos que era um banheiro, e segundo que para a gente usar aquele banheiro, a gente teve que destrancar, porque eram pilhas e pilhas de produtos da loja. Caneta, borracha, mas assim, era um estoque assim que... De loja, né? Como se fosse de loja. De loja, mano, era um estoque de papelaria, assim. Então, por muito tempo, a gente teve muito desses materiais que já estavam se deteriorando. Então, a gente distribuía quando tinha oficina de professores, e, enfim. E aí, eu colocava para a gente usar no próprio museu. Então, eu fiz muitas coleções dessas canetas e dessas borrachas. Ainda tem algumas perdidas aqui em casa. Legal. Tem mais alguma coisa que você separou? E aqui eu separei uma foto que foi da inauguração da sede aí do Campos Elíseos, que teve a presença das autoridades todas, e aí eu e os outros estagiários da época do museu, a gente conseguiu tirar uma foto com o Alckmin, que era o governador da época. E aí tava todo mundo, assim, tipo, se estapeando para chegar perto do Alckmin. E nós quatro lá no meio do fervo, de repente o Alckmin vira, abraça os quatro e tira a foto, assim, muito simplesmente. Do nada. E foi a inauguração. Oi? Eu ia te perguntar, foi a inauguração? Do Museu São Paulo. Da sede do campo. Isso, da sede do Campos Elíseos ali. Isso foi, acho que 2005, 2006, eu acho. Uhum. Deve ser 2005, 2006. Uma foto bem simbólica. Pela história da fundação mesmo, né? E foi muito engraçado, porque a galera tava, sabe, aquela euforia para chegar perto do governador, e tá nós quatro lá de sopa, moscando ali. Ele estava buscando vocês, Ana, era o oposto. Exatamente. Mais alguma coisa que você separou aí? Olha, aí tem essa revista Campicidade, que foi sobre a eletricidade. E aí saiu uma matéria
bastante grande, não só sobre o Museu da Energia daqui de Itu, né, da história da implantação da energia na cidade, mas saiu uma matéria também sobre as unidades, né, sobre a rede museu, sobre a fundação e tal. E aí saiu uma foto minha como educadora, né, na época então eu era chamada de monitora ainda do museu. E aí, tipo, acontece aquela comoção na família, né? Que é tipo, ai, minha sobrinha saiu na revista, ai, minha prima saiu na revista, né? Minha ex-aluna saiu na revista, aí tem aquela comoção, assim, e aí, sei lá, acho que foi a partir desse, assim, não a partir desse momento, mas aí que você começa a ver que você faz parte de um projeto, de uma ação muito maior, né? E aí, e como isso numa cidade pequena, você sair numa revista, você sair num jornal, como eles fazem uma coisa grande. Na verdade, não é nada demais, eu estava apenas fazendo o meu trabalho, né? Acompanhando, mas é legal porque você se sente parte de alguma coisa. Porque quando eu entrei no museu em 2004, a gente não tinha uma relação com a sede como os estagiários têm hoje. Hoje os estagiários conversam com a Rita, se o doutor Sérgio ou o Renato estiver por perto, conversar com eles estão acessíveis, conversam com a comunicação, né, Flávia? Com as meninas da pesquisa e tudo mais. Quando eu entrei, não existia isso. O estagiário simplesmente ele era para atender. Então a gente não fazia outra coisa no museu que não fosse atender. A gente não fazia pesquisa, não desenvolvia atividade, não fazia nada. A gente simplesmente atendia. E as pessoas que ficavam na sede, né? Ai, a fundação parece que Ai, gente, acho que era o Olimpo, assim, sabe? Era aquele lugar inatingível, todo mundo era muito difícil. Né? Quando as pessoas de São Paulo vinham para cá, nossa senhora, era um acontecimento, era uma correria, não existia isso nesse meu primeiro ano de estágio. Então, quando acontecia essa exceção de você ter, de repente, uma matéria sendo produzida sobre o museu e, de repente, você é escolhida para falar sobre, nossa, então tipo, acho que alguma coisa eu tô fazendo certo, e aí você queria fazer certo mesmo para que não saísse nada errado, né? Então, eu acho que essa evolução que a gente teve com o passar dos anos, com as trocas de coordenações aqui em Itu, com as trocas de direções, mudança de equipe, divisão da fundação, contribuíram muito para que a gente chegasse nesse patamar que a gente está hoje, onde todo mundo pode falar com todo mundo, onde ninguém tem medo de falar com ninguém, né? Os estagiários sabem quem são as pessoas que estão em São Paulo. Quando eu entrei, isso simplesmente não existia. E eu sempre falo para os meninos, olha, vocês fazem... Não que o meu estágio tenha sido ruim, não foi. Mas vocês têm uma oportunidade de participar e de contribuir que eu não tive. Eu só comecei a participar mais e ter voz quando as coordenações foram mudando e a fundação também foi se transformando. E, Ana, deixa eu te perguntar, fiquei pensando aqui, quando você, falando dessa revista, quando você saiu nessa revista e você comentou que você foi reconhecida pela família, teve todo aquele todo mundo te olhou e aí você sentiu, eu queria saber o que você sentiu quando teve tudo isso na época. Você sentiu o quê? Quando teve esse feedback da família, dos colegas, dos amigos, da professora, né, da sua ex-professora, o que você sentiu? Aí eu senti que eu estava fazendo, acho que a coisa certa. Acho que eu estava fazendo a coisa certa. Porque, na verdade, eu, enquanto criança, eu queria ser veterinária. Nunca na minha cabeça passou que eu ia trabalhar em museu, ia fazer turismo. Eu queria ser veterinária. E eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu era daquelas que não participava da festa da escola. Se tinha que dançar obrigada, largava o coleguinha dançando sozinha. Que não falava em público. Eu sempre fui muito tímida. E quando eu fui fazer o curso de turismo, curso técnico, obrigatoriamente a gente tinha que falar. A minha professora
ela falava bem assim: não quer falar em público, então muda para a sala de aula e vai para a sala de aula ao lado e vai conversar com a alface, porque do lado era a turma de agricultura. Então ela falava bem assim: não quer falar com gente, vai na sala do lado para conversar com a alface. Ela falava bem isso. E aí eu me vi obrigada a falar, né? E daí eu terminei o curso técnico, eu fui para o museu e tudo mais, e ali no atendimento das escolas, com os turistas e tal. Então, isso me ajudou bastante. Então, quando saiu, né, a matéria, todo mundo viu e todo mundo parabenizou. Na verdade, acho que as pessoas não acreditavam que eu seria capaz, que eu teria essa mudança no meu jeito e tudo mais. Então, eu falei, nossa, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa. E aí, acho que quando eu tive a oportunidade dentro do museu de mostrar, de poder participar mais e tudo isso, aí eu acho que eu tive certeza mesmo de que eu estava no caminho certo e que, de repente, eu estava amando trabalhar em museu e acho que eu não... Assim, não me vejo trabalhando mais fora de museu, sabe? Isso, eu acho que foi um start, assim, que acho que o bichinho do museu picou mesmo. E aí eu falei, não, acho que eu tô no caminho certo. Perfeito. Tem mais algum objeto, alguma coisa que você separou por aí? Não, o que eu separei foram esses. Eu tenho outras imagens, mas daí eu deixei salvo no pendrive, porque já estavam em formato digital e tal, mas daí depois eu mostro para vocês. Ou mando para vocês também, tanto faz. Tá ótimo. Você consegue fazer um resumo dessas imagens que você separou? Não precisa olhar agora, mas só para ter uma ideia. Bom, eu tenho fotos de alguns eventos que aconteceram no museu, que foram importantes. Eu tenho algumas atividades, alguns lugares que eu fui por conta do meu trabalho na fundação, que eu nunca imaginei que eu iria, como, por exemplo, conhecer a usina de Henry Borden. E eu acho que, assim, o mais importante dessas fotos que eu acho que o trabalho do museu me proporcionou, principalmente, eu acho que foram as amizades que eu fiz ao longo desses 16 anos, assim. Eu trouxe muitas amizades e eu acho que, pelo menos aqui em Itu, isso é um fator muito positivo, assim. A gente sempre tenta abraçar todo mundo, né? Então aqui não importa se é terceirizado, se é estagiário, nós somos uma equipe. Eu acho que isso que conforme a gente brinca, né? Que a gente fala que é a equipe diva. E aí, muitas dessas pessoas que passaram por aqui, eu tenho como amigos hoje, assim, muito, muito especiais, assim, do tipo, a gente ligar, vai na casa do outro, parabéns e tal. Eu acho que essas imagens que eu separei, o principal que elas retratam é isso. Eu acho que foram essas amizades, esses círculos aí que eu construí para além do profissional. Te abasteceram também no pessoal, né? Sim, sim. Porque eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos. Eu sempre tive poucos amigos, justamente por conta dessa minha timidez. E o museu me proporcionou isso, me trouxe amigos assim que eu tô levando para a vida. Apesar de alguns estarem longe hoje, mas tipo, tô levando para a vida, assim. Perfeito. Você tem mais alguma foto aí que você queira comentar, que você separou, que você vai nos mandar? Era isso? Do que você comentou que ia passar por as digitais? Tá. Isso. Perfeito. Aí eu acho que tem... Acho que uma que eu separei aqui, que é quando a gente recebeu o José Serra aqui enquanto governador também para inaugurar o Acesso a São Paulo, né? O Museu da Energia daqui de Itu teve um núcleo do Acesso a São Paulo aqui. E aí foi mais um daqueles dias que a cidade inteira de Itu entrou no museu, não sei como come, mas tinha gente para tudo quanto é lado para ver o tal do José Serra, deputado, prefeito, enfim. Uhum. A gente tem umas coisas assim que só aqui em Itu que acontece. Legal. Então vamos lá. Ana, a gente separou o roteiro das perguntinhas. Elas vão ter... Ela tem começo, meio e fim.
Então, para a gente começar um pouquinho, eu vou perguntar mais em relação à sua vida mesmo, à sua família, à sua identificação como pessoa, tá bom? Então, são essas perguntas iniciais, tá? Tá. E aí, fique super tranquila, caso você queira complementar, falar, como eu te falei, a gente tem um período intenso e a ideia é que a gente fale durante bastante tempo. Acho que você não reservou nada para depois, a gente também não. A partir de agora, o nosso horário é só seu, tá bom? Tá bom. Ó, vou precisar que você fale o seu nome completo, o local e data de nascimento, por favor. Tá. Ana Paula Esbriça, nasci em Itu no dia 30 de março de 1985. Qual os nomes dos seus pais? Ana Pires da Costa Esbriça e Benedito Ângeles Esbriça. Perfeito. E os seus pais, eles estão em alguma atividade ainda profissional? O que eles fazem ou faziam? Não, meus pais são aposentados. Meu pai trabalhou praticamente a vida inteira na área comercial, como gerente de supermercado, gerente de adega, sempre nessa área. E minha mãe, ela trabalhava antes do casamento, ela trabalhava numa fábrica de macarrão. Aí, quando ela se casou, ela parou de trabalhar e ela ficou comigo em casa até, acho que aos 11, aos 12 anos. Daí ela voltou a trabalhar e ela foi trabalhar na casa de uma tia para ajudar minha tia a cuidar da casa, enfim, cozinhar. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, então ela foi cozinhar para essa minha tia. E aí depois, logo meu pai aposentou, a minha mãe passou a tomar conta de uma tia idosa e também logo se aposentou. Então hoje os dois curtem a aposentadoria. E os seus avós, Ana, você pode falar o nome deles e da onde eles são, por favor? Vamos lá. Os meus avós paternos eles eram daqui de Itu, Hermínia Tretel Esbriça e Eduardo João Esbriça. E meus avós maternos, Francelina Sarro da Costa, ela era de... Gente, como é o nome da cidade? Gente, perto de Indaiatuba, Hortolândia. Gente, depois eu lembro. E José Pires da Costa. Gente, não lembro o nome da cidade. Eu esqueci de perguntar, seus pais são da onde? Meus pais são daqui de Itu também. Ah, tá. E você pode nos falar quais eram os principais costumes da sua família? E aí pode ser você e seus pais, você e seus avós e seus pais. Quais atividades vocês faziam em conjunto? O que você puder compartilhar em relação à família? Bom, na verdade, sim, eu tive mais contato com as minhas avós. Quando eu nasci, os meus avós já tinham falecido. Então, com as minhas avós, eu tenho muitos primos, né? Eu sou filha única, mas eu tenho muitos primos e quase todo mundo da mesma idade. Então, a gente tinha muito hábito principalmente festas de final de ano, assim, de reunir todo mundo na casa da avó e enfim, se encontrar. Eu tenho mais memórias com as duas avós, mas com a minha avó Francelina, né, que a gente chamava ela de Nena, avó Nena, que era a mãe da minha mãe, eu tinha uma proximidade maior, tanto com ela quanto na casa dela, né? A gente se encontrava muito. Eu lembro que tinha uma parte superior, assim, que era um terreno, a gente ficava brincava com os primos, depois a gente ia lavar o pé no tanque para ir embora para casa e tal. Então, e a gente brincava de tudo. Eu lembro que ela tinha um bambolê, a gente brincava muito de bambolê, tinha uma cadeira de balanço, aí todo mundo se matava, ficava balançando na cadeira, que até hoje está lá na casa dela. E eu lembro que ela na sala tinha uma cristaleira muito bonita de madeira e tal, que tinha xícaras e tudo, e ela criava codorna. E aí eu lembro que de tempos em tempos ela separava
os ovinhos de codorna e deixava guardado lá. E cada vez que um neto ia, aquela ninhadinha de ovinho ali ia para um neto, né? E a gente tinha uma tartaruga, né? Ela tinha uma tartaruga que era a Cota, que, tipo, já tava na família, assim, sei lá, eu quantos 1000 anos que já tava na família tartaruga, e uma das alegrias era dar comida pra tartaruga, dar banana pra tartaruga. Então, quando eu e meus filhos tava lá, coitada da tartaruga se empanturrava, né? Porque todo mundo queria dar a banana pra tartaruga. E ela fala, a tartaruga morreu o ano passado. Ela tava com a gente até agora, morreu o ano passado. Nossa. Passou por muitas gerações, né? Da família. Passou por muitas gerações. Então, o quê? Só eu tô com 35. Eu cheguei, a tartaruga já tava lá. Então, muito tempo. Então, assim, eu tenho mais lembranças boas, assim, enquanto criança, com a minha avó materna. Com a minha avó paterna, eu tenho algumas coisas, mas eu nunca me dei muito bem com os meus primos do lado paterno. Até hoje é assim. Então, eu lembro que a gente se reunia e saía muita briga. Uma coisa que não tinha com o lado materno. E aí, com os meus pais, assim, a gente sempre foi, assim, muito caseiro, né, e tudo mais. Mas uma coisa que os meus pais me ensinaram muito bem e que eu aprendi a gostar com eles foi de cozinhar. O meu pai, por ter trabalhado em supermercado por muito tempo, então eu lembro de ter em casa muitas coisas que ele ganhava enquanto ele estava na gerência. Então, tudo que era muita novidade, de receita, de panela, não sei o quê. Então, eu cresci muito com isso. E aí, minha mãe cozinhando também. Então, isso é uma coisa que eu trago, assim, para mim. E uma coisa assim que o meu pai tem, que eu brinco com ele, que você não gosta, ele não gosta de guardar, ele é acumulador. Meu pai gosta muito de guardar as coisas, de memória e tudo mais. E isso eu puxei dele, mas eu sou um pouco mais organizada que ele. Mas isso eu aprendi muito com ele, assim. E minha mãe é sempre minha parceira, né? Tipo, é minha mãe que me escuta, é sempre a primeira a me escutar em praticamente tudo, assim, né? Então, enfim, tudo que eu tenho, assim, a gente nunca teve um poder aquisitivo alto, né? A gente sofreu as crises que a maioria das famílias brasileiras sofreram no final da década de 80, começo da década de 90 e tudo mais. Mas, assim, apesar de eu ser filha única, eu nunca fui uma menina mimada. A gente sempre teve uma conversa sempre muito clara, do tipo, olha, agora pode, a gente pode comprar, agora não dá, vou comprar depois. Então, isso ajudou bastante na minha formação. E hoje eu tenho a oportunidade de retribuir a eles o que eles fizeram por mim, assim. Então, eu sou muito grata por isso. Você contou pra gente um pouco da sua experiência com a família na infância. Tem esse momento agora também, na sua vida adulta? Sim, tenho. Novamente, é mais próxima com a família da minha mãe. Mas tem. Os meus primos agora, a maioria deles são casados, têm filhos e tudo mais. E eu tenho uma prima, a Karina, ela tem um casal de gêmeos, o Pedro e a Sara. E eu gosto muito deles. E eles são frequentadores assíduos das programações lá do museu. E eu acho muito engraçado, porque o Pedro fala que quando ele cresceu, hoje ele tem 8 anos, 8, 9 anos, ele fala que ele vai ter um museu, que no museu dele vai ter um dinossauro. Aí, agora no começo do ano, a gente fez atividade de férias, eles foram. E aí, depois de algum tempo, eu fui na casa deles, e aí tem na parede da cozinha, a minha prima deixa eles grudarem tudo quanto é desenho que eles fazem. E aí ele já tinha feito um desenho do museu dele, que ia ter 9 andares. Aí no final ia ter um dinossauro imenso, e eu, a Fernanda e o Pedro, nós íamos trabalhar no museu dele. Ele escolheu excelentes profissionais. E você, o Pedro e a Fernanda, vocês vão trabalhar no meu museu. Então, assim, eu continuo tendo uma relação ainda muito próxima com a família da minha mãe, principalmente com os meus primos. Do meu pai, eu tenho umas tias que eu tenho
uma relação um pouco melhor, assim, tal. Mas de primo mesmo, assim, é a família da minha mãe. Mas eu tenho contato com todo mundo, né? Mas sempre tem um lado que você acaba aprendendo mais. Perfeito. E você sabe, Ana, a origem da sua família? Bom, tanto dos dois lados, que eu tenho descendência italiana dos dois lados, todo mundo chegou naquele processo de imigração dos italianos, né? A família do meu pai se fixou aqui em Itu, tanto os Treppel quanto os Esbriça, que a gente chama a região do Pinheirinho, que é uma área rural aqui em Itu, é um bairro rural, e a maioria dos imigrantes italianos, quando eles chegaram, eles fixaram ali pequenas propriedades e começaram a fazer a vida ali. A família da minha mãe é o mesmo processo, só que a família se localizou na região de Indaiatuba. Agora eu lembrei, minha avó é de Montemor. Agora eu lembrei. E aí a mesma situação, né? A família se fixou ali. A minha avó era descendente de italianos, a avó Nena, e o vô Zé, ele era uma mistura de bugre, né? Que é índio com português. Então, o meu avô, eu não conheci, mas minha mãe conta que ele era alto, assim, mulato, e minha avó baixinha e branquinha. E aí, no começo, obviamente, a relação entre os dois não foi aceita, né? Que, na verdade, a irmã da minha avó gostava do meu avô, mas o meu avô gostava da minha avó. E aí, eles acabaram se casando, e aí eles vieram morar aqui em Itu, que era no Campo Neto, que eles chamavam, que era uma outra região rural que a gente tem aqui em Itu, que agora já é bem urbanizado, a gente tem uns condomínios aqui. E aí eles vieram morar para cá. Daí a família da minha mãe é muito grande, eles são em 10 irmãos. Então, na família da minha mãe tem primo que eu nem conheço, assim, porque é muita gente. Família grande. Família grande, é. E você falou agora que a sua mãe contou a história dos seus avós. Assim, você é uma pessoa que gostava de ouvir histórias da sua família? E quem te contava para além da sua mãe? Eu gosto de ouvir. E eu lembro que quando eu estava, acho que na quinta ou na sexta série, eu tive um trabalho que era construir a árvore genealógica da família. E aí eu precisei começar a caçar os documentos todos, né, que tinha da família e tal. E aí eu comecei a descobrir muita coisa, inclusive muita coisa da família da minha mãe, que até então a gente não sabia. Mas eu gosto de ouvir essas histórias. O meu pai sempre contou muita coisa da família dele. A família do meu pai tem muito essa coisa, assim, porque os esbriças, eles chegaram, eu acho que em 6 irmãos aqui na cidade, de Itu, e desses 6 irmãos surgiram 6 núcleos de esbriça na cidade. Então, às vezes assim, você conhece fulano? Não conheço, porque não é do meu núcleo, é do núcleo do outro. Mas isso é da minha geração, porque da geração do meu pai, conhece o primo que é filho da tia Irma, que é irmão do tio não sei de quem, eles tinham muito próximo isso. Que é uma coisa que a família da minha mãe perdeu um pouco. Né? A família da minha mãe, um povo foi para São Paulo, aí se perdeu um pouco o contato, e então já não tem, mas da família do meu pai não. E se você perguntar para ele até hoje, ele consegue falar quem é irmão de quem, que é primo de quem, e contar as histórias todas. E minha mãe também. A minha mãe, hoje eu tenho mais contato com as histórias da minha mãe, que ela conta mais assim, do que do meu pai. Mas meu pai, se cutucar, ele conta. Mas eu gosto de ouvir, gosto mesmo. Porque eu acho que ajuda a gente a entender um pouco o perfil da família hoje, assim. Eu acho que colabora bastante para a gente compreender e entender. Perfeito. Você falou que passava a infância na casa da sua avó materna, brincava com seus primos. Esse foi o local que a gente pode falar que foi o local que você passou a sua infância? Foi mais na casa da sua avó materna? Sim, pode sim.
E a casa da minha avó é bem uma casa típica dos anos 10. A casa ainda tá na família. Então é aquela casa que tem. Que na verdade eu só fui perceber isso quando eu fui trabalhar no museu. No museu a gente tem a sala, que a gente tem as maquetes, né? E aí a gente tem a maquete da década de 10, que a gente fala da implantação da energia elétrica, do uso da perinha e tudo mais. E aí depois a gente tem a maquete de 30, que a gente fala do banheiro, que é do lado de fora da casa. E aí, quando eu cheguei no museu, fui estudar, que eu percebi que a casa da minha avó juntava esses dois pontos, porque no quarto da minha avó tinha perinha, eram as perinhas pretas que ficavam na beira da cama para apagar a luz. Eu dormia bastante na casa da minha avó, então eu lembro disso. E o banheiro fica até hoje do lado de fora da casa. Que já, quer dizer, hoje já não é mais tão fora da casa, porque tem uma área, tá mais junto. Mas o banheiro é fora da casa ainda. E aí eu só fui perceber esses detalhes e tal quando eu cheguei no museu, que tinha a questão da perinha, o relógio de energia, né, o medidor de energia ainda dentro da casa, né, que era uma casa típica de 1910, 1920. E quando eles foram morar nessa casa, que aí minha mãe sempre fala, e aí nós viemos para a cidade, ela sempre fala isso. Eles já tinham, foi já na década de 50. Então, quando eles compram essa casa, assim, se a gente para pensar, já é uma casa antiga, né? Entendi, perfeito. E você comentou um pouco no começo das brincadeiras que rolavam com seus primos, né? Que eu era do balanço, que era super disputado, alimentar a tartaruga. Qual era o nome da tartaruga? Cota, alimentar a cota. Tinha outras brincadeiras que eram assim as suas favoritas, assim, que você gostava mais? E aí, para além dos seus primos, você também fazia essas brincadeiras com seus amigos, não sei, vizinhos? Sim, eu cresci numa rua bastante tranquila aqui, né? Eu mudei de casa 3 vezes na vida, mas enquanto criança eu morei em ruas bem tranquilas. Então a gente tinha muito assim de brincar na rua, né? Queimada, pega-pega, pique-bandeirinha, essas coisas. E aquela coisa de brincar na casa do amiguinho. À tarde, vamos brincar na casa, ou juntar os primos para brincar. E aí eu lembro que nas férias, nas férias escolares, assim, eu me juntava com uma prima, que eu sou bem próxima hoje ainda, a Lu, e a gente juntava tudo que a gente tinha de Barbie, de moranguinho e de Meu Pequeno Pônei, e a sala da casa dela era bem grande, e a gente montava um complexo ali. Tipo, misturava todas as histórias, assim. E aí a gente brincava. Tudo era lindo. Até chegar a terceira prima. A hora que chegava a terceira prima, explodia a Guerra Mundial, entendeu? Aí cada uma catava o seu brinquedo e ia embora e acabava a brincadeira. A brincadeira era sempre de duas. A terceira chegava, isso não dava certo mais. Mas é uma coisa que eu tenho bem que a gente brincava e tal. E eu gostava de brincar, assim, de dar aula, de brincar tipo, de uma rotina de escritório, sabe? Eu sempre fui uma criança, acho que meio burocrática, assim. Acho que eu gosto um pouco da burocracia. Eu acho que eu gostava já desde criança, assim. Essa coisa de escrever e tal. Eu gostava. Nossa, criança estranha. E nessa época, o que você mais gostava de fazer quando era criança, assim? Você fazia essas coisas, mas o que você mais gostava de tudo, vamos dizer, se puder elencar, assim, em primeiro lugar? Além de brincadeira, tá, Ana? Tudo. O que você mais gostava? Por exemplo, eu gostava de ficar na casa da minha avó. Eu gostava de ir pra casa da minha avó. Gostava desse passeio, por exemplo, sabe? Não necessariamente brincadeira. Eu acho que, na verdade, o que eu gostava mesmo, eu acho que era ficar, assim, xeretando, daninhando no que tinha em casa, assim. Meu pai sempre teve esse hábito dele de colecionar, que eu falo, e eu lembro que ele tinha uma coleção, que eu acho que deve ser
sei lá, acho que deve ser da década de 70, eu acho, que era uma coleção que chamava Gel, que eram fascículos de países, tipo se fosse um almanaque com as informações dos países e fotos e tudo mais. E eu lembro que tinha alguns jogos que vinha nesses fascículos e tal. E eu gostava de ficar folheando para ver as fotos dos lugares e tal. Meu pai sempre teve muito livro, então eu ficava xeretando os livros. E eu gostava muito de ficar com a minha mãe na cozinha. Isso eu acho que me dava bastante prazer. Assim, eu lembro que quando ela ia para casa dessa minha tia cozinhar, que era do meu contraturno da escola, eu ia com ela e eu adorava ficar lá na cozinha, cozinhando, fazendo bolo, enfim. Isso é uma coisa que eu gostava e gosto ainda, né? Que é de ficar de cozinhar, assim. Mas eu sempre fui uma criança muito introspectiva, então, assim, eu gostava mais, tipo, de ficar na minha, assim, até mesmo brincando sozinha na minha, do que interagindo, assim. Mas eu gostava muito de brincar com boneca criativa para criar história e tal. Eu sempre tive cachorro, então eu gostava muito de ficar brincando com cachorro, assim. Mas, assim, normal. Acho que um pouco de fases, assim, sei lá. E nessa época você queria ser o quê quando crescesse? Você falou assim, você pensou em ser veterinária, mas acho que mais na fase jovem, né? Você era mais jovem. Quando criança, assim, o que você imaginava? Então, quando criança, na verdade, sim, a questão da veterinária foi mais quando criança mesmo. Ah, tá. Uhum. E aí, a hora que eu entendi realmente o que o veterinário fazia, né? Que ele tinha que pegar o cachorro atropelado e cuidar do cachorro, que tinha que abrir o cachorro, dar ponto no cachorro, e que eu percebi que eu não ia ter esse espírito, aí eu comecei a mudar um pouco, assim. Mas até então eu não sabia. Pensei em administração, fiz um técnico em administração, achando que talvez esse fosse o meu caminho, até que eu resolvi fazer turismo. E aí fiz a faculdade e me achei assim. Mas até então, enquanto criança, eu ia ser veterinária, com certeza. E você falou de cachorro, eu fiquei curiosa. Você teve outros animais além de cachorro? Eu tive cachorro, tive gato e passarinho. Passarinho, eu passei tipo papagaio. O que você teve de passarinho? A gente teve periquito e a gente teve papacapim, né? Porque na verdade assim, quem tinha era o meu pai, né? Mas eu cresci tendo em casa, sim. Mas a gente sempre teve mais cachorro com gato ao mesmo tempo, e hoje a gente só tem gato. Mas eu prefiro cachorro. Legal. Agora vamos pensar na Ana mais evoluída. Agora a primeira infância é que você teve na escola. Queria que você compartilhasse com a gente. A primeira lembrança que você tem da escola. Olha, a primeira lembrança que eu tenho na escola é que eu não gostava de ficar na escola. Eu não gostava de ficar na escola. Eu lembro que quando eu fui, eu acho que para o segundo ano do pré, que eu deveria ter uns 5 anos, que eu mudei de escola, eu lembro que a minha mãe teve uma dificuldade muito grande em me manter na escola. Porque eu não queria ir na escola. Essa coisa de relacionar com os coleguinhas, aquelas briguinhas de panelinha de escola e tal, isso eu não gostava, não me dava, não sabia lidar com isso, né? E aí isso foi uma dificuldade para minha mãe, na verdade, né? Mas no fim, depois as coisas fluíram. E daí, quando eu fui para o terceiro ano do pré, mudei de escola de novo. Eu fui para a escola Convenção, que era uma escola estadual aqui, muito tradicional na cidade. Meus pais estudaram lá. E aí já era um pouco melhor, porque tinha uma regra da escola lá que você só podia estudar na escola quem morasse num raio de tantos quilômetros da escola. Então, o que acontecia era que, basicamente, a vizinhança
do entorno ali estudava na escola, e aí normalmente uma mãe conhecia a outra, e então, assim, sei lá, dava a impressão que era uma situação mais segura, assim, e tudo mais. E aí, de repente, eu me vi na primeira série, comecei a perceber que eu era uma aluna que me destacava, que eu era uma boa aluna e tal. E aí eu acho que no fim as coisas foram se ajeitando. Daí você começa naquele processo, você não começa a dar tanta bola para as picuinhas da escola, se dá também, chama a mãe, sabe? Sei lá. E aí as coisas foram se ajeitando, assim. Eu estudei no Convenção até a quarta série, que aí quando teve aquela separação, teve a municipalização das escolas, né? Aí a Convenção foi municipalizado, eu tive que mudar para uma outra escola para começar o Fundamental 2, no quinto ano. Aí nessa escola era um pouco mais complicado, porque era uma escola muito grande, com gente que vinha de tudo quanto é lado da cidade de Itu, então eram núcleos muito diferentes, assim, com muita diversidade e tal, mas também sobrevivi. E como é que você ia para a escola? Como eu ia para a escola? Numa parte, entre a primeira e a quarta série, a gente ia num grupo de meninas que éramos todas vizinhas, todas praticamente na mesma sala. Então a mãe de uma ia levar de carro de manhã, acho que nós íamos em 4, eu e mais 3. E aí depois a gente voltava a pé para a escola, né? A mãe ia buscar e a gente voltava a pé, porque era uma caminhada próxima. E aí depois, nos outros anos, geralmente meu pai e minha mãe me levavam, mas as escolas também eram próximas, né? Aí chegou uma época que o meu horário batia com o das minhas primas, então a gente voltava junto, porque morávamos todas próximas. Então era tranquilo. O bairro era bem sossegado, assim. Legal. E você teve algum professor ou professora que te marcou na época? Olha, eu acho que... ou negativamente, tá? Que te marcou, independente se foi bom ou ruim. Tá. Eu acho que do pré, assim, acho que a professora que me marcou muito foi a Celinha, a gente chamava ela de tia Celinha, porque ela foi uma professora que ajudou muito a minha mãe a lidar com essa minha falta de vontade, com essa minha resistência em ficar na escola. Então, acho que ajudou bastante. E aí, depois, teve a Neide, que foi a minha professora da primeira série, que até hoje eu encontro com ela na rua, a gente conversa. E era uma pessoa que era amiga dos meus pais, enfim, cresceu junto com meu pai, aquela história toda, então tem uma pessoa muito especial. Mas eu acho que assim, a professora mesmo que é uma referência para mim e que eu acho que boa parcela do que eu conquistei profissionalmente eu devo a ela é a Esmeralda, que foi uma professora minha no curso técnico. Foi ela que me ajudou a me soltar e falar com as pessoas e não falar com a alface. Foi ela que abriu essa oportunidade, né, me mostrou essa oportunidade de começar no museu e ir fazer a faculdade. E depois de tudo isso, eu trabalhei com ela no Centro Paula Souza, a gente se encontra até hoje e tal. Assim, de professora virou uma amiga, assim, uma colega de trabalho. Então, assim, eu acho que muito do que eu conquistei, assim, acho que teve muito o dedo dela de orientar, de falar, de tipo, se arrisca, vai menina, se não der certo, paciência, mas faça. Então, acho que, claro, os outros professores também tiveram, mas eu acho que ela é que realmente impactou a minha vida de verdade, assim, com efeitos visíveis, assim. E na sua juventude, quando e como você começou a sair sozinha? Ou só com os amigos? E o que vocês faziam para se divertir? Ou para passar o tempo? Nossa, eu comecei a sair velha. Velha, tipo, quantos anos? Velha, tipo, já tinha meus 15 anos, assim, já. Porque
Uma que eu não era muito de sair, eu não tinha muitos amigos que eu me sentisse à vontade para sair assim. E aí, quando eu comecei a formar um grupo de amigos, assim, que eu gostava, que eram parceiros e tudo mais, aí que eu efetivamente comecei a sair. Então, normalmente, a gente ia passear no shopping, né, que era uma alternativa segura, e isso a gente está falando dos anos 2000, então o shopping na cidade de Itu era uma novidade, que até então a gente não tinha um shopping grande, então era uma sensação ir no shopping, McDonald's, enfim, aquelas coisas todas. E aí do lado do shopping tinha um clube, que era o Park Food, então também era um lugar que acho que era no domingo, você tinha. Eles baixavam um pouco a faixa etária, então com 15, 16 anos você já podia entrar. Né? Então, normalmente a gente ia para o shopping, ia para um cinema, e aí de vez em quando essas baladas assim, né? Mas a pessoa aqui não era muito da balada, a pessoa também foi gostar de balada também quando já estava velha. Eu tenho um retardo aí no que normalmente as pessoas fazem nas idades. Aí eu sempre faço depois. Eu não sou muito da modinha, assim. Eu sempre vou um pouco depois. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Você chegava a sair sozinha também, nessa época da juventude? Não. Sozinha não. Sozinha não, porque minha mãe e meu pai, obviamente, não deixavam. E porque também eu acho que eu não me sentia à vontade de estar sozinha, sabe? Hoje eu não ligo. Hoje eu vou no cinema sozinha, vou comer sozinha. Hoje eu não... Dane-se. Mas naquela época eu não tinha essa resolução na minha vida. E nessa época da juventude, você lembra da sua ou do seu melhor amigo? E você tem algum contato ainda com essa pessoa? Olha, nessa época eu tinha dois amigos. Na verdade, a Thalita, que continua, é uma amiga até hoje. E o Márcio, que era... Ele tá até na foto, é esse menino aqui. O Márcio fez curso técnico comigo e a gente criou uma amizade muito próxima, muito, muito, assim, do tipo melhor amigo. E depois a gente fez curso técnico, a gente se separou, aí ele foi estagiar no museu depois, aí a gente se aproximou mais ainda, mas hoje a gente não tem mais contato, assim, né? A vida leva a gente por caminhos diferentes, a gente não tem muito contato, assim. Mas eram os dois, assim, e a gente tinha uma relação porque o Márcio faz aniversário dia 9 de agosto e a Thalita faz aniversário dia 11 de agosto. E eles têm diferença de um ano. Então, quando era o aniversário, a gente comemorava no dia 9 do Márcio, no dia 10 a gente comemorava porque os dois tinham a mesma idade, era o dia do ano, e aí no dia seguinte a gente comemorava o aniversário da Thalita. E a gente foi, assim, uma trupe, assim, que ficou junta, eu acho que por uns 10, 12 anos. Daí depois o Márcio foi o primeiro que saiu da turma, e aí depois ficamos eu e a Thalita. E a nossa amizade se mantém até hoje. Onde você conheceu a Thalita? O Márcio você falou que conheceu no curso, né? Foi isso? Foi no curso técnico, e a Thalita nós fizemos o ensino médio juntas. Nós estudávamos na mesma sala, mas a gente só foi ficar amiga mesmo no último ano do ensino médio. E agora falando do seu trabalho, você comentou no começo que o seu primeiro trabalho, assim, o seu primeiro estágio foi no museu, mas seu primeiro trabalho foi no museu? Você fez alguma coisa antes? Formal? O meu primeiro trabalho foi numa agência de turismo. Eu trabalhei acho que cerca de 6 meses, foi lá. Mas antes, por conta do curso técnico, a gente já tinha algumas experiências que eram obrigatórias, né, pelo curso. Então, a escola tinha convênios com a Secretaria de Turismo aqui da cidade. Então, a gente trabalhava como monitor. Depois tinha o Contur, que é o Conselho de Turismo. Então, o Contur montava uma mesa mesmo, tipo uma mesa de bar, ali na Praça do Orelhão,
com um guarda-sol, e aí ficava geralmente 2 alunos durante o domingo, trabalhando com orientação, como se fosse um posto de informações turísticas, que a cidade não tinha isso ainda. E aí a gente recebia, né, para ficar lá trabalhando. Então eu fiz muito isso, trabalhei nessa agência e trabalhava como monitor. Na época aqui em Itu, a gente não tinha ainda os guias de turismo credenciados, a Embratur, então normalmente os alunos da escola técnica acabavam fazendo esse papel de guia com turismo receptivo na cidade. Então eu fiz meus primeiros trabalhos foram assim. E o que você fazia com o dinheiro que você ganhava, que você conquistava? Olha, eu comprava algumas coisas para mim, comprava algumas coisas para minha mãe, assim, e tal. Coisas tipo o quê? Um presente, uma roupa, assim, coisas que no mês. Que às vezes que precisava ali no mês e tudo mais, né? A gente tinha muitas viagens na época do curso técnico, que eram algumas viagens obrigatórias, né? Então, o curso todo era gratuito, né? Como é gratuito até hoje, mas as viagens a gente tinha que custear. Então, muitas vezes esse dinheiro era para pagar uma viagem, para juntar para poder levar na viagem, tinha essa função também. Legal. Bom, a faculdade que você fez foi de turismo, né? Confirmando. Isso. E, bom, você contou um pouquinho do porquê, assim, você escolheu o turismo, mas você pode comentar novamente, Ana, por favor, do porquê da escolha do turismo? Então, eu acho que... Bom, eu comecei a fazer o ensino médio num colégio, no Junqueira, e o Junqueira era um colégio tradicional aqui em Itu por ter o curso técnico de contabilidade. E até então, o Fundamental 2 eu fazia na escola pública, mas a escola estava ficando muito ruim e eu precisava fazer um ensino médio melhor, se eu quisesse passar no vestibular e tudo mais. E aí eu acabei indo para o Junqueira, porque na época tinha um preço acessível, você tinha essa alternativa de ter um curso profissionalizante e eu já tinha primos que estudavam lá. E aí eu fui, só que ao contrário da contabilidade, eles abriram naquele ano o curso de administração, e aí eu optei pela administração. E eu comecei a fazer o curso. Até então, decidida na vida que ia fazer administração. Aí, um dia, estava indo para casa, voltando para casa, eu vi uma faixa que na escola técnica, na Martim de Siero, estava com inscrições abertas para o curso técnico de turismo. Eu falei, vou fazer. Eu estudava de manhã, o curso era à tarde. Falei, vou fazer. Eu acho que na época eu deveria ter lido alguma coisa de turismo que me despertou. Eu tenho quase certeza que foi mais uma das coleções que meu pai fez, que era um guia de viagens pelo Brasil. E aí eu fiz a inscrição, passei e fui fazer o curso de turismo. Ainda meio receosa, porque eu ia ter que falar com gente, lidar com gente que não era o meu animal favorito, mas tudo bem. E aí eu comecei a fazer o curso, e aí eu acho que no primeiro ano, o curso era por semestres. Aí eu acho que no segundo semestre, a escola recebeu a certificação para credenciar guias de turismo para a Embratur. E aí nós tínhamos que fazer umas viagens técnicas, e aí quem optasse por esse credenciamento ia passar por uma avaliação, e, enfim, tudo isso. E aí veio a primeira viagem, que foi para Curitiba. E foi muito engraçado nesse dia, porque era a primeira vez que a pessoa que ia viajar sozinha, entre aspas, né? Eu tinha 16 anos, e o pessoal que estava todo mundo junto era mais ou menos dessa idade. Então, imagina as mães todas lá no portão não, na frente da Igreja do Carmo, que é onde foi o embarque, as mães lá todas desesperadas, e nós todos ansiosos, porque íamos viajar sozinhos, e blá, blá, blá. E aí, nessa viagem, a gente estava fazendo o city tour por Curitiba, e a gente parou em frente à Universidade Federal, e a Esmeralda, a professora que estava com a gente, ela falou que lá tinha
o curso de turismo. E eu fiquei apaixonada por Curitiba, achei a cidade maravilhosa, e aí eu decidi que eu ia fazer turismo e que eu ia estudar na Federal do Paraná. E daí a gente começou, eu levei isso para mim, tomei decidida, e aí no final desse ano eu terminei o ensino médio, e aí eu comecei a me preparar, daí tinha mais um semestre do curso de turismo, então eu fiquei esse um ano me preparando para passar na Federal, né? Esse preparando é tipo eu estudando sozinha, com o material que eu tinha, porque não tinha dinheiro para pagar cursinho e tudo mais. E aí fui, meu pai me levou, acho que nós ficamos quase uma semana lá para eu fazer as provas e tudo mais, mas eu acabei ficando numa lista de espera e o tempo estava passando. Eu falei assim, gente, vamos lá, né? Não é medicina, não é nenhum curso assim que precisa ter uma grife, digamos assim, né? Daí surgiu essa oportunidade de estudar aqui no CEUNSP, que era uma faculdade que fica a alguns quarteirões da minha casa, e aí acabei ficando por aqui mesmo. E o que mudou na sua vida a partir desse momento? Quando você iniciou o curso? Nossa, eu acho que não foi nem na minha vida, eu acho que fui eu que mudei mesmo. E eu acho que foi essa mudança em mim que trouxeram, essa mudança trouxe mudanças na minha vida, sabe? Porque aí você começa a trabalhar, você começa a ganhar seu dinheiro. Na época que eu comecei a estagiar no museu, a bolsa de estágio era de R$350. Eu pagava, acho que 290 a mensalidade da faculdade, e aí o que sobrava era para comprar xerox. A gente tinha ainda, na faculdade eu tinha também essas viagens que eram obrigatórias, então a gente tinha esse ponto e tinha os trabalhos e tudo mais. Então aí você começa a dar um pouco mais de valor, né? E aí, de repente, quando eu fui para o museu, eu comecei a reencontrar pessoas e professores, né, comigo dentro do museu, que vinham com seus alunos e tal. E aí, sem querer, você acaba virando uma referência do tipo, olha, é a minha aluna que deu certo. E é bem isso. Que eu acho que é uma coisa bem do interior, assim, né, porque é um núcleozinho e tal. E aí, de repente, assim, né? Eu entrei no Museu em 2004 como estagiária, 2005 e 2006 eu fiquei como estagiária, mas eu comecei a incorporar algumas coisas do administrativo do museu por conta de mudanças que nós tivemos. E aí, em 2007, eu fui efetivada como funcionária, né? E aí muda um pouco a perspectiva toda. Mas eu acho que, assim, tudo isso foi acontecendo de uma maneira que eu fui ficando meio como referência, assim, sabe? Que às vezes eu me pergunto se é bom ficar tanto tempo numa instituição, né? Num trabalho como eu tô, que é 16 anos, se essa referência acaba sendo bom, do tipo assim, olha que legal, ela tá lá há tanto tempo, e ela evoluiu, o museu evoluiu, ou do tipo, se as pessoas olham assim, nossa, a menina tinha tanto potencial, por que não foi e continua lá? Então, às vezes, eu tenho essa dúvida de qual realmente é a análise do que as pessoas pensam, o que as pessoas falam quando elas me veem no museu, se isso é tão positivo ou se existe uma certa negatividade nisso. E nesse momento da faculdade, você contou pra gente o que mudou nesse momento, né? Que você acabou falando que foi mais você. E você lembra de você pode lembrar alguns momentos marcantes nesse período? E aí, de novo, quando eu falo marcante, pode ser bom, pode ser positivo ou negativo. Tá. Bom, nesse período eu era representante de classe, junto com uma amiga, que é minha amiga até hoje, que chama Ana Paula também. Então, nós éramos chamados na faculdade de Esbriça e Zag. Zag é o sobrenome da outra Ana Paula, é Esbriça e Zag. Então, assim, nesse ponto do representante de classe, isso me ajudou muito,
Me ajudou muito para organizar as coisas, enfim, né? A questão da responsabilidade. Mas também a gente teve muitos desafios, assim, também, que não eram tão positivos. Mas que foi uma fase bem legal, assim. E eu acho que o que mais me marcou da faculdade o curso de turismo tinha um evento na época que era a Semana de Turismo. Uhum. E aí sempre a turma que estava, acho que no quarto semestre, era a turma responsável por organizar o evento. E como a minha turma realizar a Semana de Turismo pela primeira vez com o patrocínio da faculdade. Até então a faculdade nunca tinha patrocinado. E a gente conseguiu fazer um evento super bacana, com assim, muitos palestrantes, muitos eventos e tal. E eu lembro que algumas das pessoas que a gente conseguiu trazer para esse evento foi por conta dessas pessoas me conhecerem do museu. Então eu meio que pude usar o museu, né? Exatamente, essa minha relação com o museu para ajudar no evento da faculdade. Que a festa de encerramento dessa semana foi lá no museu. Então, eu acho que isso foi, assim, foi bem bacana, assim, também. E eu acho que uma coisa que a faculdade me proporcionou, que talvez eu realizasse, mas não sei quando, que foi minha primeira viagem internacional. A gente tinha como obrigatoriedade uma viagem internacional, e aí em 2006, a minha turma, a gente acabou indo para Buenos Aires, que era uma obrigatoriedade, então foi uma oportunidade. Eu acho que todos os cursos do turismo que eu fiz, eu acho que a grande oportunidade assim, que eles me deram assim, foi de viajar. Meio que nessa obrigatoriedade, meio que na pressão do estudar, do avaliar e tudo mais, mas eu acho que isso me ajudou bastante, assim. E eu acho que talvez eu não tivesse viajado tanto, não tivesse conhecido alguns lugares por conta disso. Tá ótimo. Pulando agora para o próximo bloco que a gente separou para falar com você, Ana. Você é casada? Não, sou solteira. Você tem filhos? Não. Tá. Aí agora a gente vai falar um pouco da sua relação com a fundação, com o museu, tá? Tá. Como é que você conheceu a Fundação Energia e Saneamento? Eu conheci a fundação quando eu comecei a estagiar. Ai, perdão. Ou se você quiser me falar, eu queria até entender melhor. Assim, você conheceu primeiro o Museu da Energia, para depois entender a Fundação, em algum momento passou a Fundação na sua vida, ou foi o inverso, sabe? Não, eu conheci primeiro o museu e depois eu fui conhecer a Fundação. Porque até então, na verdade, assim, um pouco até hoje, as pessoas enxergam o Museu da Energia, mas não enxergam a Fundação. Normalmente, nesse tempo todo que eu estou no museu, eu já respondi muitas vezes a pergunta: o museu é da prefeitura? O museu é do Estado? Então, não, assim, acredito que não é só comigo, mas foi primeiro museu, depois fundação. E para a maioria das pessoas é esse o processo também. Tá. E você conheceu o local do museu antes de ser Museu da Energia de Itu? Não. O museu tem 20 anos, né? O de Itu. Isso. Então, fazer 21. Na verdade, eu não conhecia antes do Museu da Energia, mas eu tinha um vizinho, que era o Valdir Bresciani, e o Valdir, ele trabalhava na Eletropaulo, que funcionava no prédio do Museu da Energia, né? E eu era vizinha dele, eu ia na escola com a filha dele e tal, e essa época ele trabalhava ainda na Eletropaulo, e a outra filha dele, a Larissa, que estudava arquitetura na época, eu lembro que ela fez uma maquete linda do prédio do museu, do Sobrado. Mas ainda para o curso de arquitetura, ela fazia na PUC,
Então, assim, eu não conhecia o prédio, mas eu sabia da existência dele, que era da Eletropaulo, por conta desse vizinho que nós tínhamos, que era o Valdir. Você tem mais alguma lembrança dessa época? Não, dessa época não, mas eu tive a oportunidade, agora já enquanto coordenadora, de reencontrar o Valdir nos eventos do museu. Ele frequentou, principalmente quando a gente tinha orquestra de viola no museu, ele frequentou. E aí, uma das últimas vezes que ele esteve no museu, ele contou uma história muito cabulosa para mim com a Fernanda, que até hoje a gente se pergunta. Eu vou contar aqui, e aí depois vocês avaliam se vale a pena manter ou não, tá bom? Tá bom. É assim, quando ele trabalhava na Eletropaulo, ele começou a trabalhar, se eu não me engano, na década de 70. Ali no Salão Térreo, onde a gente tem as exposições temporárias, era o escritório, onde ficavam as mesas. E aí, em um determinado momento, eles foram mexer no piso. E aí, eles começaram a cavar aquela área ali, e eles acabaram encontrando uma ossada, que até então indica, parecia ser uma ossada humana. Mas, como a gente estava na época da ditadura militar, aquela confusão toda, eles simplesmente não fizeram nada. Descobriram um buraco, terminaram a obra e ali ficou, né? E aí, por que ele contou essa história? Porque a gente estava ali no salão, a gente estava com a exposição Os Ituanos e a Chegada da Luz. Daí eu falei para ele, Valdir, olha, naquele canto a gente tem uns painéis que tem algumas fotos. Vai lá dar uma olhada se você conhece alguém da sua época. E ele foi. Quando ele volta para mim com a Fernanda, ele fala assim, viu? E a ossada que tinha aqui, que fim levou? Eu com a Fernanda, ossada? Que ossada? E daí ele contou a história. Então, pode ser que tenha uma ossada lá. Tá. Primeiro eu queria saber sua posição. Caso a gente ache que seja válido entrar, creio que não, mas caso a gente pense que seja válido entrar, tudo bem para você? Não, tudo bem, para mim tudo bem. Tá bom, só que assim, é uma história que ele contou, né? Que tipo, não dá para saber até onde é verdade, a gente não sabe se depois alguém mexeu ou não, mas foi uma situação bastante engraçada. Ainda agora, bem nessa região onde ele falou que tá a suposta ossada, a gente tem algumas madeiras que estão meio que soltando, assim, elas estão dilatando, né? Aí a gente passa e fala, nossa, ó, a ossada tá querendo subir, ó, a gente brinca, né? Virou uma brincadeira. É uma brincadeira, barra lenda, barra... isso ou não? É isso. É porque, assim, antes do museu, né, a gente teve várias situações ali, né? Foi casa da família Bombana, foi casa do Panucian. A gente teve muita gente que trabalhou ali na casa. E que teve muita circulação, né, gente? Porque era uma agência, as pessoas iam ali pagar conta. E cada um vai contando uma memória e tal, mas, assim, oficialmente a gente não tem documento, não tem registro, não tem nada, né? Entendi. Ou tem, tá lá no núcleo, né? Agora no acervos, não sei também. Tá. E quando você entrou pela primeira vez no Museu da Energia de Itu, o que você sentiu? Qual foi a sua impressão, sua sensação daquele momento? Você lembra disso? Pode falar pra gente? Eu entrei a primeira vez, eu estava no curso técnico e no curso técnico a gente tinha que fazer um projeto no final do curso. E o projeto do meu grupo era a produção de um vídeo sobre o centro histórico de Itu, mais teatralizado, assim. Então, por exemplo, no Museu Republicano, a gente ia ter o Prudente de Moraes e tal. E aí, o lançamento do vídeo do meu grupo foi no Museu da Energia.
Mas por que vocês escolheram o Museu da Energia? Você lembra? Foi uma questão de escolha mesmo? Vocês mapearam e falaram... Na verdade, assim, a minha professora, né, a Esmeralda, ela queria um local que fosse no centro, né, no centro histórico, e o museu, ela tinha uma relação muito próxima com a coordenadora da época, que era a Sara, e o museu tinha o espaço que a gente precisava, que era uma área para receber muitas pessoas e fazer a exibição do material, e o museu tinha o equipamento na época, e precisava ser um lugar gratuito. Então, a gente acabou fazendo... Exatamente. E aí a gente acabou fazendo o lançamento lá. Mas assim, para ser bem sincera, eu lembro que naquele dia, eu acho que eu nem olhei o espaço como um museu. Porque eu lembro que a gente marcou o lançamento do vídeo. A pessoa que estava editando o vídeo pra gente, o estúdio dele era na Praça do Bom Jesus, que é para baixo do museu. E estava chegando a hora de de lançar o vídeo e tudo mais, e o vídeo não estava pronto. E eu lembro que enquanto a festa estava acontecendo lá no museu, eu e a Esmeralda e mais um amigo, que não lembro quem era, a gente estava lá no estúdio esperando a fita ficar pronta para subir para poder passar o vídeo. Então, assim, acho que eu nem olhei o espaço daquele jeito, porque depois chegou o vídeo, passou o vídeo, ufa, acabou. Agora eu quero saber minha nota, sabe? Então não teve esse olhar, ai, museu, não existiu. Perfeito. Você começou a trabalhar na fundação, né, no Museu da Energia, em 2004, né? Isso. E você lembra o primeiro dia do seu trabalho como estagiária? Como é que foi? Olha, eu lembro que eu cheguei, a gente tinha mais um estagiário na época, o Rafael, que hoje é um dos meus melhores amigos. E o Rafa foi a pessoa que me ajudou assim, a me situar. Porque... como que eu vou explicar? Assim, não tinha um manual de estágio, sabe? O que a pessoa vai fazer. Então, assim, eu lembro que eu cheguei, a gente ficava numa sala onde todos os estagiários ficavam ali naquela sala. E meio que assim, se não tinha público para atender, o estagiário meio que ficava sem fazer nada. Era bem isso, sabe? Então eu lembro que eu cheguei, o Rafa me mostrou um pouco as coisas, onde era o meu armário, que eu podia deixar as coisas e tal. E ele saiu para, tipo, me treinar. Mas não tinha um manual, não tinha o que você ler, era na base da oralidade, sabe? Ele chegou, alguém contou para ele, aí eu cheguei, ele contou para mim. E por muito tempo a gente trabalhou assim no museu, nessa oralidade, sabe? Só que nessa oralidade, assim, né? As coisas se perdem. Se perdem, muito se aumenta, né? Mas eu lembro que meu primeiro dia de estágio foi isso. Eu cheguei meio perdida, assim. Tinha a história de levar marmita, que para mim era uma novidade, né? Que tô acostumada a comer a comida da mamãe fresca, então isso é primeiro uma novidade. E aí, de repente, daí entrou mais uma garota que fazia faculdade. Eu, Rafael, nós fazíamos faculdade juntos em anos diferentes. Entrou mais uma pessoa. Então aí a gente foi formando um grupo. E aí começaram a surgir as amizades e tudo mais, mas era tudo muito informal. E se você não tinha o que fazer, você não tinha quem atender, meio que você ficava sem fazer nada, assim. E aí tinha mais uma situação, porque era assim, a gente tinha a coordenadora, aí a assistente da coordenação... Era a coordenadora da época, Ana? Era a Sara Vasconcelos. Tá. A Sara, ela vinha já da época do trabalho de memória da Eletropaulo, né? No departamento de memória da Eletropaulo. Então, era ela, aí a assistente dela era a sobrinha dela, e o porteiro era sobrinho dela.
Então tinha uma coisa meio familiar e às vezes a gente se sentia meio intruso naquele ambiente, sabe? Porque tinha umas coisas muito bizarras, assim, do tipo, a gente estava trabalhando na sala lá em cima, né, onde é o administrativo, de repente mandavam a gente descer, a gente descia e começava uma briga de família lá em cima. Então, tipo assim, a gente se sentia meio intruso ali. Então, a gente não tinha muita oportunidade de falar. Por exemplo, a gente não cobrava ingresso, que é uma coisa que hoje os estagiários fazem. Então, quando a gente teve a saída da Sara no começo de 2005 e a chegada da Márcia, que foi a coordenadora que veio para substituir, e aí, assim, saiu a Sara, a sobrinha dela também saiu. Quando a Márcia chegou, ela não sabia muito bem o que fazer, porque ela estava vindo de empresas da área de tecnologia e ela estava contando muito com a gente. Mas a gente também não sabia como ajudar, porque a gente não conhecia os processos, não sabia como funcionava. Então, muito das metodologias, de processos que a gente usa hoje, a gente criou nesse meio de transição aí, porque a gente não sabia por onde começar. E aí que eu, assim, devido à minha facilidade, a Márcia me puxou um pouco mais para ajudá-la, né? Mas eu ainda continuava atendendo. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei em 2004, a fundação tinha acabado de passar pela primeira crise, que foi quando as empresas mantenedoras que assinaram um contrato em 98 saíram. E aí a gente teve o primeiro projeto aprovado em Lei Rouanet, que era o Escolas Públicas no Museu da Energia. Eu fui contratada por conta desse projeto. Então, em meio desse projeto, o meu horário, que até então era de terça a domingo, das 10 às 17, de repente a gente começou a trabalhar das 8 às 17, atendendo o grupo de segunda a sexta, 320 alunos por dia. E assim, aquela coisa, né? A coordenação mandava, a gente fazia. Até que eu não sei até hoje, eu não sei como, mas isso chegou na direção da fundação. E aí, de repente, a gente teve que parar de trabalhar os estagiários para compensar essas horas que a gente tinha feito a mais de forma irregular, porque a gente tinha ultrapassado as 6 horas de estágio, né, diárias. Então, era assim, foi muito, muito louco, assim. Eu lembro que eu tive muita dor de garganta, eu fiz tratamento, porque era uma loucura você ter 80 alunos dentro do museu, com 4 monitores atendendo ao mesmo tempo. E era assim, era a linha de produção, sabe? Entrava um grupo às 8, entrava um grupo às 10, entrava um grupo acho que 1 hora, entrava outro grupo 3 horas. Tipo, era a linha de produção, assim. Era bem, bem tenso, assim. O primeiro ano de estágio foi bem tenso. Quando você entrou na fundação, você falou que era monitora, né? Nesse período. Isso. Antes, que atualmente a gente fala que é o educador, educadora, né? Isso. Como é que era? Quais eram suas principais atividades para além de receber essas, né, para receber os visitantes, explicar um pouco do museu? Tinha algo além? Não. A sua tarefa era especificamente essa? Especificamente essa, atender. A gente não tem. Atender, se tinha algum evento, a gente ajudava, né, de acordo com o que era delegado, mas era assim, quando função era o atendimento, não tinha outra atividade. Tá. E como é que era eu vou falar nesse período, Ana, você estava próximo do nome Fundação Energia e Saneamento? Ou ainda não? Olha, nessa época ainda a gente era Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo, a FESP. Então, a gente fala FESP. Então, a gente falava muito de FESP. Mas era assim, a gente sabia que a fundação existia
né? Que é a fundação que cuidava do museu. E a gente sabia que tinham alguns nomes chaves dentro dessa fundação que você tinha que saber. Mas era isso, sabe? E era isso, e essas pessoas eram intocáveis. Assim, a fundação era uma entidade, sabe? Era bem isso. Perfeito. Como é que era o Museu da Energia de Itu quando você chegou? Então, quando eu cheguei, o museu era ainda como ele havia sido concebido, né? Ele era um museu super moderno, tudo que tinha, acho que de tecnologia para museu naquela época, eles incorporaram naquele espaço. Né? Então, por exemplo, a iluminação do jardim ali da prospecção arqueológica era fibra ótica. No andar térreo, para contar a história da taipa de pilão e do acervo arqueológico que a gente tinha ali, era um jogo de luzes, de som, de efeitos. A gente tinha o vídeo do Tietê que passava, que era um vídeo preto e branco, com imagens do acervo e tal. Era uma exposição que tinha tudo de moderno, sabe? Então, para uma cidade do interior, como Itu, que até então estava acostumado com o Museu Republicano, que era a referência de um museu, nossa, que legal! Só que, assim, o que você tinha de tecnologia no andar térreo, quando você subia, era tanto acervo que parecia que você estava numa loja das Casas Bahia, assim, porque eram 35 mil lâmpadas, eram 35 relógios medidores e nada tinha texto, e aquelas salas entulhadas de objetos, sabe? Então você tinha essa diferença, tipo, uma área super produzida e na outra, tipo, olha, vamos colocar tudo aqui. E colocavam ali com o númerozinho e você tinha que caçar a legenda. Ponto. Era isso. Aí, claro, né? A gente tinha a sala dos brinquedos, que era a grande sensação, que era a bicicleta, que você pedalava, a geladeira com os alimentos. Você tinha essa sala também, que era a sensação. Então, quando eu chego, eu pego esse museu ainda, né? Como ele foi concebido. Perfeito. Quais são as suas lembranças preferidas do museu? Ai, minhas lembranças preferidas do museu. Nossa, gente, é tanta coisa. Mas eu acho que Não, mas assim, eu acho que dessa primeira fase que eu tô lá no museu, é essa coisa da descoberta, sabe? E eu acho que eu acho que não é nenhuma memória assim relacionada ao museu, mas é comigo mesma, que é de falar com as pessoas, sabe? De você atender a pessoa, compartilhar aquela história, porque parece que a partir do momento que você tem domínio de um conteúdo e que você compartilha com alguém, parece que você se sente a pessoa mais poderosa do mundo, porque você sabe, ele não sabe, e você pode compartilhar com ele, né? Então eu acho que isso é bem bacana, assim. E aí eu acho que a primeira, assim, uma memória que eu tenho muito especial é que todo esse tempo, né? Eu entrei no museu em 2004, eu nunca tinha tido um contato com o acervo em si, sabe? Eu peguei alguma coisa. Não. Mas aí, quando o Antônio Marcos vem trabalhar com a gente, que é museólogo, isso em 2007, o Antônio Marcos faz uma primeira experiência com a gente, que é fazer a higienização do acervo. Ainda mecânica, né? Mas isso aí... Na fundação, Ana? Ou no próprio museu? No museu. Ah, tá. No museu. E aí, a primeira experiência foi com o acervo arqueológico que ficava exposto. Então, assim, você abrir aqueles baús e poder tocar o fóssil, vamos limpar aquele fóssil, mesmo que depois ele te dê uma alergia do caramba, mas enfim, vamos limpar. Você vai descobrir a alergia só depois, né? Mas, enfim, eu acho que faz parte da experiência,
Mas eu acho que, assim, é o que eu tenho, assim, muito, muito especial, assim, sabe? Porque até então a gente tinha as coordenações, mas nunca, assim, alguém técnico da museologia. E o Antônio Marques foi a primeira pessoa ali. E aí eu passei a olhar o museu, o acervo, já com outro olhar. Com esse cuidado, tem que limpar. Olha, dá para limpar, não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque parece que tudo que cerca museu, arquivo, parece que é tudo, né, cheio do mistério e tal. E não é, né? Depois que você conhece os processos, não é nada disso. Então, acho que uma das memórias que eu tenho mais carinho foi essa experiência, esse primeiro contato que eu tive com um dos acervos do museu e que foi com o Antônio Marcos. Acho que foi bem legal. O Antônio Marcos, se eu puder falar dele, ele é historiador, quem é ele? Como ele apareceu? O Antônio Marcos, ele é museólogo, tá. Ele é baiano, e ele veio trabalhar na fundação quando a fundação estava contratando museólogos. E aí, se eu não me engano, foram contratados 2 museólogos. Um ficou em São Paulo, que a gente já tinha o Museu da Energia de São Paulo, e um veio para Itu. O Antônio Marcos veio para Itu. Então, a gente tinha a Márcia na coordenação e tinha o Antônio Marcos responsável pela museologia, né? Dentro do Museu da Energia. Ah, tá. Tá. E aí, ele chegou em 2007 ou 2008, agora eu não me recordo, mas aí logo a Márcia saiu e aí ele assumiu a coordenação do museu. Foi isso. E aí ele ficou com a gente até 2010. 2010 ele voltou para a Bahia e aí eu assumi a coordenação. E quais foram as mudanças que você testemunhou do Museu da Energia, que você quer compartilhar? Olha, eu acho que tem 2 mudanças principais, que eu acho que uma é física e estrutural, que, assim, à medida que o tempo foi passando, os recursos foram ficando escassos, aquele super museu que pensaram em 98, 99, ele começou aos poucos a se desfazer para depois ser moldado novamente, sabe? Então, por exemplo, de repente o show de luzes lá de baixo já não funcionava mais, então a gente teve que tirar. As 2 vitrines de faianças que ficavam expostas tiveram que sair porque acabou o comodato. Sabe? Assim, começou a faltar dinheiro, não tinha manutenção, os brinquedos pararam de funcionar. Então, assim, a gente começou a trabalhar, assim, não digo de uma forma precária, mas, assim, perdeu-se a qualidade que existia, né? E toda essa aura de museu interativo e tal, até a gente entender, né, enquanto museu, enquanto fundação, que a gente precisava mudar os espaços. E é nesse ponto que eu acho que as coordenações que vieram antes de mim contribuíram bastante. Porque a Márcia Diva, ela chega em 2005. A Márcia trabalhava em empresa de tecnologia e vem para fazer a gestão do museu. E a Márcia não tinha formação nenhuma na área de museu, de arquivo e nada. Mas se tem uma coisa que ela sabe fazer, é marketing pessoal. Então, a Márcia, ela conseguiu colocar o museu no mapa de Itu, sabe? E quando ela chega após uma eleição municipal. Então, o prefeito que estava assumindo na época estava vindo com uma ideia de modernidade, de mudar e tal, e a gente tinha, na época, a Secretaria de Cultura ficava no prédio em frente ao museu, então ela já fez uma amizade com o secretário de Cultura, ela fez uma amizade com o diretor do Museu Republicano, e aí quando foi o mês de maio, que era a Semana dos Museus, que acho que ainda era um evento que estava começando, a gente conseguiu fazer uma super exposição de uma fotógrafa daqui de Itu, da Irit Tomazini, que chamava Porta Retrata, a exposição.
E aí, de repente, a gente tinha a cidade de Itu inteira, assim, todas as pessoas que eram importantes na cidade naquele momento, a Márcia conseguiu botar dentro do museu. E aí, no outro dia, a gente estava no jornal, daqui a pouco a gente estava na Globo, daqui a pouco a gente estava na revista, a gente estava no site. Então, e na gestão dela foi sempre tudo assim, sabe? As coisas acontecendo e a gente na imprensa e jornal e TV. Teve um dia que eu nem lembro com que exposição que foi, mas a gente entrou ao vivo no Bom Dia Brasil. Não me pergunte como ela conseguiu isso. Sabe? Então, ela trouxe essa visibilidade para o museu, né? Então as pessoas começaram a notar o museu e assim as pessoas da cidade, não era ninguém de fora, era o povo da cidade. E aí depois a gente teve o Antônio Marcos, que chegou com essa parte técnica da museologia que a gente também precisava, né? Então nós começamos a fazer grupo de estudos, leitura, de repente os estagiários já eram incentivados a fazer pesquisa. Na gestão do Antônio Marcos, a Fundação começou a fazer o primeiro projeto educativo. Então, tudo que o Antônio Marcos participava em São Paulo, ele compartilhava com a gente. Então, já mudou esse processo. E aí, o Antônio Marcos ficou com a gente. O Antônio Marcos estava mesmo nessa parte da museologia e eu cuidava um pouco mais do administrativo. E aí, quando o Antônio Marcos saiu, e a Mariana Rolim, que era superintendente na época, ela me colocou. Inicialmente eu achei que era uma substituta, né? Alguém temporariamente, mas depois eu fiquei. E aí, assim, eu acho que na minha gestão eu consegui juntar um pouco do Antônio Marcos e um pouco da Márcia, assim, sabe? Eu consegui enxergar que a gente precisa de tudo. A gente precisa ter o povo dentro do museu, a gente precisa estar no jornal, mas a gente também precisa fazer as coisas como um museu, né? Então, eu acho que eu consegui juntar um pouco disso, porque eu também não tenho formação na área de museologia, na área de história, eu venho do turismo, né? Então, eu acho que eu consegui pegar um pouco dos dois e moldar um pouco a Ana Paula, coordenadora, né? E aí eu acho que todas essas mudanças de coordenação e tal passaram a refletir no espaço também, né? Hoje a gente já não tem nada tecnológico e tá, mas a gente consegue pensar uma exposição, ainda que simples, só com painéis e tudo mais, mas a gente consegue pensar essa interação do público, que, ok, não tem um computador high-tech, mas você pode pôr um painel, você pode pôr uma música, você pode criar uma folheteria. Então, eu acho que as mudanças no museu foram em função das pessoas, e eu acho que em função das próprias situações, né, de dificuldades que foram surgindo para a fundação, né, e que, obviamente, acabam gerando consequências nos museus também. Legal. E falando desse museu hoje, para você, quem é o museu hoje? Quem é o museu hoje? Eu acho que o museu hoje, ele vai parecer meio clichê o que eu vou falar, mas eu acho que ele realmente é um espaço a serviço da comunidade, sabe? Que eu acho que é meio clichê, né? Porque vem da própria definição do ICOM, mas eu acho que é isso, sabe? Esse tempo agora da pandemia, que eu vou para o museu de vez em quando e eu vejo, aquele museu fechado, sabe? Dá um negócio, porque assim, se o museu não estiver aberto para as pessoas estarem lá dentro, ele não tem uma utilidade, sabe? Porque para ficar guardando acervo, não. Ele tem que estar lá com o acervo pronto para as pessoas verem, interagirem. A gente tem que pensar como difundir, como comunicar esse acervo. E eu acho que o Museu daqui de Itu, hoje a gente é um espaço da comunidade, sabe? Eu acho que mais do que o turista, não, eu quero que as pessoas aqui, as pessoas que moram aqui na cidade, vejam, façam parte desse museu, sintam que o museu é deles,
não é da fundação, não é meu, não é de quem trabalha, não, o museu é da cidade, sabe? E eu acho que a gente conseguiu isso, chegar nesse patamar, que as pessoas olham para o museu, eu acho que até no plano museológico a gente coloca isso, que o museu hoje ele é um centro de referência cultural aqui na cidade. Então, mas assim, isso é um trabalho de 20 anos, a muitas mãos, e cada um contribuiu de alguma forma para a gente chegar nisso. Mas hoje o Museu da Energia de Itu é um espaço a serviço da sociedade. E como é que você imagina o Museu da Energia de Itu daqui a 5 anos? Nossa, daqui a 5 anos. Bom, eu acho que a gente tem alguns fatores. Acho que se você me perguntasse isso fora da pandemia. Exato, eu imaginei. Eu acho que seria mais fácil de responder. Uhum. É porque assim, né? A pandemia, eu não sei, eu tô tendo um pouco de dificuldade para pensar o futuro, sabe? Acho que até a Bel, esses dias, acho que ela tá até nervosa comigo, que ela vem pedir conversar comigo sobre as contrapartidas do Pronac, e eu acho que eu tô mais dificultando do que ajudando. Mas é porque, assim, o nosso trabalho dentro do museu é tão pessoa, sabe? A gente tem trabalhado tanto tempo com a pessoa dentro do museu ou em contato com a pessoa fora do museu, que aí quando você chega nesse ponto que você tem todos esses cuidados e esses protocolos, a gente está se perguntando como vai ser o nosso contato daqui para frente? Como eu vou atender? Como eu vou receber 40 crianças dentro do museu agora? Será que eu vou receber? Eu quero ser otimista e pensar que vai vir uma vacina e que vai ser tudo lindo. Mas ainda é um pouco difícil. Esses dias eu estava participando de uma capacitação e aí uma pessoa do Museu Paulista estava falando sobre biossegurança em exposições. E esse foi um conceito tipo, que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Então, assim, eu acho que daqui 5 anos, eu acho que a gente vai ter um museu completamente diferente do que a gente conhece hoje. Eu acho que a gente ainda vai ter pessoas dentro do museu, eu acho que a gente vai ter contato com as pessoas. Eu acho que daqui 5 anos a gente vai voltar ao que era o normal antes da pandemia. Mas eu acho que a gente. Mas vai ser um normal diferente. Porque eu acho que a gente aprendeu a trabalhar de diferentes formas nessa pandemia, né? A gente aprendeu a sair do presencial, foi para o virtual, e a gente está descobrindo que dá para fazer ação educativa no virtual, dá para falar com o professor no virtual, né? Então, eu acho que a gente vai voltar na normalidade, se Deus quiser, com gente no museu, com os eventos e tudo mais, mas eu acho que de uma forma diferente, que eu ainda não consigo visualizar nesse momento. Não sei se eu ajudei ou deixei mais confuso. Nem um pouco, sua resposta é única, que isso. E aí eu perguntei do museu, né? E a fundação daqui a 5 anos? Fundação de Ensinamento, como é que você imagina? Bom, eu acho que esse reposicionamento de marca, né, que a gente está passando agora, eu acho que está trazendo muitas expectativas, né, para todo mundo. Né? Eu até comentei com a Rita na reunião de sexta-feira, né? A gente tinha expectativa para conhecer a marca. Aí chegou o crachá, aí nós conhecemos a marca. Aí depois tinha expectativa para o lançamento interno, né? Daí nós tivemos um encontro semana passada. E eu acho que agora, pelo menos para mim, a expectativa é ver esse reposicionamento na prática, né? Como isso vai nos afetar na prática, como que vai nos beneficiar. Então, assim, eu espero muito que daqui a 5 anos a fundação seja autossustentável, que a gente não tenha mais essa nuvenzinha, né? Tipo a nuvem do Cascão que fica lá, né?
assombrando a gente, que é, ai, precisa de patrocínio, ai, perdeu o patrocínio, ai, porque é CESP, é porque não é CESP, é porque mudou o governo, porque não mudou o governo, mas que a gente não tenha mais essas pequenas dependências e que a gente seja uma fundação autossustentável, que o nosso acervo esteja bem cuidado, bem conservado e que a gente esteja conseguindo difundi-lo assim de diferentes formas para além dos museus, né? E que os museus sejam equipes maiores, que o nosso público seja maior, né? Que a gente realmente cresça, né? Como a fundação merece, né? Em função do seu acervo. Perfeito. E sobre as visitas e as atividades do museu, você falou de algumas coisas, mas se você pudesse elencar algumas que você recorda mais, assim, que você lembra até hoje, de atividades, vamos supor, né? Essa última que eu comprei com vocês do Uma Noite no Museu, assim, falando de uma atividade especificamente, sabe, com o público. Conta uma que você lembra hoje que foi tem uma boa lembrança. Em 2007, o museu ganhou um prêmio, que foi o Prêmio de Inclusão da Pessoa da Melhor Idade, que foi uma ação do então Ministério da Cultura com o IBRAM. E aí o Antônio Marcos, na época, ele escreveu um projeto de fotografia voltado para o público idoso. Então, os idosos eles iam utilizar a técnica do pinhole, né, que é a câmera escura, para fotografar a cidade e dessas fotografias a partir dessas fotografias compor uma exposição. E para mim marcou bastante porque foi o primeiro prêmio que o museu ganhou, né, com um projeto do museu. E eu lembro que era muito gostoso, porque a gente transformou ali a área do café num laboratório de revelação de fotografia. Legal. E foi uma experiência bacana, porque você tinha, acho que em torno de 15 ou 20 idosos, e aí eles foram lá para pegar as latinhas, para construírem as câmeras. Aí eles saíram fotografar. Então eles tinham a camiseta do projeto, então ficava aquela movimentação no centro histórico. Aí eles voltavam, revelavam a foto, daí eles queimavam tudo, né? Porque tinha que fazer todo o processo, aí queimava, daí eles ficavam bravos, aí a gente saía de novo fotografar. E não, foi a primeira vez que eu participei de um projeto diferente, assim, que não. Era assim, o primeiro projeto, e eu ajudei a fazer a prestação de contas aqui em Itu, né, da parte que cabia nós aqui e tal. Então, assim, foi muito bacana nesse sentido. Desses dias mesmo, eu estava escrevendo um texto sobre esse projeto e eu revi algumas fotos. E aí foi muito bacana. Então, acho que isso me marcou bastante na fundação. E eu acho uma outra coisa que marcou também foi quando a gente ganhou o prêmio Darcy Ribeiro em 2012. Que aí já foi na minha gestão. E foi um projeto meu e da Fer, que a gente gastou menos de R$100 assim, para fazer o projeto, bem na cartolina, no papel contact, bem assim, amador mesmo. E a gente ganhou, assim, competindo com o Museu de Arte Sacra, MASP e tal, e a gente estava lá, figurando entre os premiados, assim, então também foi bem bacana também. Foi uma coisa nossa também. Bacana. A gente fechou, então, as perguntas da Fundação, né, cruzadas a sua história da Fundação, e a gente vai iniciar agora nas perguntas finais, as conclusivas, tá? Quais são as coisas, agora falando como Ana Esbriça, pessoa, tá? Vamos deixar, fechamos com a profissional. Quais são as coisas mais importantes para você hoje? Hoje, eu acho que a minha família, meus pais, eu acho que encontrar a minha estabilidade, sabe? Eu acho que eu senti que eu, assim, me estabelecer, talvez encontrar o meu canto, que, tipo, hoje eu moro com os meus pais ainda e tal, mas acho que talvez encontrar o meu canto,
Eu acho que profissionalmente ainda eu quero fazer mais alguma coisa, mas eu não sei. Assim, quando eu digo fazer mais alguma coisa, é buscar mais uma formação, mas eu ainda não sei bem o que eu quero. Mas eu acho que hoje é isso. Eu acho que a minha família, os meus pais, eu acho que é o mais importante para mim hoje. Ter condições de cuidar deles, garantir que eles tenham uma velhice segura. Eu acho que isso para mim hoje é o mais importante. E quais são os seus sonhos? Olha, os meus sonhos. Eu tenho um sonho de infância ainda que eu hei de realizá-lo um dia, que é ir para o Egito. Por que não sei? Essa criança aqui, quando tinha 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, falava que queria ir para o Egito. Minha mãe até hoje pergunta: o que você via no Egito, menina? Eu falei: não sei. Não sei que eu queria ir para o Egito. Então, acho que assim, acho que o meu sonho é para o Egito. E aí, uma coisa que eu morro de vontade de fazer, que até quando a fundação entrou naquela super crise de 2016, era uma coisa que eu tinha decidido que eu ia fazer, que é morar em Buenos Aires. Eu não sei, eu tenho... Não sei por quê, porque eu não tenho raízes, não tenho amigos, mas eu tenho uma ligação muito forte com aquela cidade, não sei por quê. E aí eu tenho vontade de morar lá. E de preferência, se possível, trabalhar no Museu da Evita, que é um dos meus museus preferidos, assim. E aí, quando o museu... Foi muito engraçado, que quando começou aquela crise de 2016, quando a gente recebeu o primeiro aviso prévio, eu lembro que eu, a Fernanda, o Kaique e a Estela, que eram os estagiários, a gente tinha acabado de inaugurar a exposição revitalizada. A gente sentou no meio da exposição e os 4 começaram a chorar. Aí a gente chorava, que nem criança, porque o museu ia fechar. Aí, quando veio o segundo aviso prévio, aí assim, aí você já tava mais, sei lá, já tinha se preparado um pouco mais, assim, já não tava tão abalada. Daí eu falava assim, eu falei pra Fernanda isso, falei, olha, e falei pra minha mãe, falei, olha, se o museu fechar, falei, eu acho que a fundação vai fazer assim. A fundação vai pegar, vai mandar a gente fechar o museu, a gente vai ter que ir lá para a sede assinar a papelada da demissão, a gente vai devolver as chaves e a fundação vai pôr no site que o museu fechou e ponto final. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Eu tenho metade dessa cidade de jornais e tal, falei, no meu Facebook. Falei, essas pessoas vão começar a vir atrás de mim para tomar satisfação porque o museu fechou. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Falei, eu vou embora para Buenos Aires, vou ficar uns 3 meses lá, depois eu volto e vejo o que eu faço da vida. E a Fernanda, maluca, ela comprou minha ideia. Aí a gente começou a procurar, entramos no Airbnb para ver quanto que era um apartamento. A gente começou mesmo na loucura, as duas doidas. Aí quando chegou no final do mês, que a gente achou, né, que a gente ia ser mandado embora mesmo, aí a gente fechou o convênio com a prefeitura. E aí o museu não fechou. Daí eu não realizei meu sonho de morar em Buenos Aires e continuei no museu. Olha só. As surpresas da vida, né? Pois é. Ainda bem, né? Ainda bem que não Sim. fechou, que nós continuamos, enfim, né? Mas é louco. Ah, é legal. Ana, eu acho que agora eu tô lembrando, eu não sei se a gente perguntou a sua idade. Você pode Eu falar? tenho 35. 35. Tá, obrigada. E como é que foi contar essa história para nós? A sua história? Ai, foi muito bacana, assim. Quando o Pedro me falou que eu era uma das pessoas selecionadas, eu fiquei bastante contente, assim. Porque é muito tempo, né? E às vezes são situações assim. Porque o nosso cotidiano aqui é muito diferente do cotidiano da sede, né? E eu acho que como a gente está em contato direto com as pessoas, então são muitas histórias, né? Assim, conversando agora com vocês, eu vou lembrando de algumas coisas, assim, de algumas histórias. Eu falo assim, cara, é muito louco, né? Esses dias mesmo lá no museu, que a gente foi gravar o vídeo dos professores, né? Aí a gente estava comentando o quanto 2020 foi muito louco, né? Esse ano completamente sem noção. Aí a gente falou assim, cara, esse ano a gente teve até uma pessoa que invadiu o museu com uma faca na mão para acertar outra pessoa.
né? Eu falei, a gente já teve isso esse ano. E na época, parece que a gente, sei lá, se a gente não deu muita bola, eu não sei o que foi, mas assim, a pessoa entrou, invadiu o museu, a gente chamou a polícia, chegou a polícia, fechamos o museu, arrancamos o visitante de lá de dentro, fechamos o museu, limpamos o sangue do chão, no outro dia o museu ficou fechado, e passou assim. Mas daí outro dia eu tava assistindo um filme, filme, sério, não sei o que era, e aí apareceu essa mesma situação, que era um chão respingado de sangue, como ficou no museu. E aí sabe quando você dá uma travada assim, e demora, e aí parece que passa um filminho na sua cabeça. Falei, então assim, são muitas coisas, sabe? O museu teve muita coisa boa, mas a gente já teve, quando tacaram fogo na porta lá da cafeteria, que poderia ter incendiado o museu todo. Então, assim, a gente tem algumas situações assim, mas graças a Deus as situações alegres e positivas são bem maiores, né, do que a gente tem. Que nem você falou, né, é uma história que você lembra. Eu lembro que um dia, bem no meu começo de estágio, era um domingo, e eu estava acompanhando o Rafael na visita. Ele estava fazendo e eu estava acompanhando. E aí, lá embaixo, no térreo, a gente tinha um livro enorme que contava a história da Dona Inácia. Então, era um livro grande, você colocava luva. Então, contamos a história da Inácia, lá. E aí, depois a visita continuava pela parte da arqueologia. E aí, do nada, o elevador que fica em frente começou a abrir e fechar a porta. Um pedido elevador. E vai o Rafael e fala assim, deve ser a Dona Inácia tentando subir com o elevador. Gente, a cara dos turistas, de pavor, de pânico. Assim, sensacional, sabe? Então, assim, a gente acabava assim, muito mais se divertindo do que essas situações, em situações ruins mesmo, assim, são muito pontuais, assim. Eu acho que o positivo é bem maior, muito maior. Ai, bacana. Ana, a gente vai enviar. Antes disso, Dani, você tem algum comentário para fazer? Alguma coisa que provavelmente eu passei, que seja bom questionar agora a Ana, que vale entrar? Eu acho que uma informação mais pontual, que foi quando você estava contando dos coordenadores. Te entrou quando o Antônio Marcos assumiu a coordenação? Você lembra, mais ou menos? Eu acho que foi 2007. Tá. 2007, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi 2007. Ótimo. Eu acho que a gente perguntou bastante coisa, Flávia. Eu acho que foi bem legal, foi bem proveitosa a entrevista. Claro que eu imagino que tenha muito mais histórias para Ana contar. Eu imagino que tem. Vai ter a parte 2, tá, Ana? Você vai ter uma parte 2 só com esses detalhes. Legal. A gente vai mandar para você, Ana, ainda hoje, um termo de licença para o uso de imagens, de som, de voz e esses documentos que você separou aqui para a gente. Então, nesse termo, eu vou pedir para você preencher e assinar. Okay. Aí, vamos lá. Eu acho que a gente pode finalizar a gravação, mas continuar falando. Será que dá, Dani? Dá sim. Eu vou parar a gravação, então. Tá bom.